Teve início neste mês a campanha de missões mundiais, com o tema Meu Chamado, Voz de Deus para as Nações. Você sabe qual é o seu chamado? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Os batistas brasileiros estão empenhados na campanha de missões mundiais, com o tema Meu Chamado, Voz de Deus para as Nações. Alguns têm dúvida a respeito do que Deus tem feito e como tem dado oportunidades para manifestar a sua graça, o seu poder para as nações. Nós temos convicção, Deus tem nos dado a grande responsabilidade de levar a boa mensagem do Evangelho da graça, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma vidas. A PIBJF compreende que este é o tempo de viver com intensidade o seu chamado e levar o Evangelho de Jesus aos quatro cantos da terra. Vem com a gente! Meu chamado, voz de Deus às nações. Meu chamado, voz de Deus às nações. Au, de novo. Meu chamado, voz de Deus às nações. Meu chamado, voz de Deus às nações. Que lindo de novo. Meu chamado. Vamos lá? Meu chamado é usar tudo que tenho, que sou, para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia nos diz que Deus deu uma diversidade de dons para aqueles que creem em Jesus Cristo. Com isso eu descubro que não existe ninguém que não tenha um dom, que não tenha um talento. E o mundo espera pela nossa manifestação, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, na sua profissão, não importa. Você foi capacitado por Deus. E eu descobri que o meu chamado é servir a Cristo com a finalidade de transformar o mundo perdido. Cristo me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e me deu um chamado. O meu chamado é viver e anunciar o reino de Deus neste mundo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o meu chamado, falar de Jesus para o meu vizinho, no meu trabalho, sempre falar do amor de Deus. Música é a voz de Deus. E o meu chamado é anunciar esse Evangelho através da música, a tempo e fora de tempo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como nos diz o apóstolo Paulo. É o Evangelho da cruz de Cristo. A Bíblia fala que Jesus chamou os seus discípulos para serem testemunhas em todo o mundo. Não é apenas o pastor que tem um chamado para testemunhar de Jesus. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 e 12, que cada crente é um ministro de Cristo. Portanto, você que está nos assistindo agora é um ministro de Cristo para transmitir o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do poder da cruz de Cristo a todo aquele que não crê. Portanto, que você possa receber
este desafio, o desafio da cruz, como você vai ouvir na mensagem desta hora. 1 Coríntios 17, 18, assim nos diz a palavra do Senhor. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A cruz de Cristo, poder de Deus. Nós vivemos num tempo em que a religiosidade tem tomado conta da vida das pessoas. As pessoas têm sido extremamente religiosas. E a religião tem tido um poder tremendo, e assim o foi na história da humanidade. Em nome da religião, as pessoas estão se matando e matando outros. Homens bombas, mulheres bombas, para defender a sua religião. Por outro lado, temos pregadores pregando de tudo menos a cruz de Cristo. E evangelho sem cruz não é evangelho. Por isso o apóstolo Paulo, ele assim nos diz: Cristo não me enviou para fazer qualquer outra coisa, nem mesmo batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria, não com a filosofia humana, não com o saber humano. E ele explica essa postura e diz: para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. A mensagem do Evangelho de Jesus tem que passar pela cruz. Sem cruz não há cristianismo. Sem cruz não há salvação. Sem cruz não há esperança. Mesmo com todo o poderio religioso, a religião só pode te mudar na sua parte estética. A religião pode colocar para você regras, normas para você seguir, condutas, e pode até te melhorar na sua parte externa. Mas só Jesus Cristo pode te transformar de dentro para fora. Só Jesus Cristo pode fazer isso. A religião não pode fazer isto por você. Só Jesus Cristo, que foi morto naquela cruz, porque ele não foi apenas um profeta, ele não foi um líder religioso, ele não foi um líder revolucionário apenas, como Che Guevara, como Lenin, como tantos outros líderes que influenciaram a humanidade, como Karl Marx. Jesus não foi um profeta como Maomé, que tem causado pânico no mundo todo, mas está morto. O Cristo que nós servimos, o Cristo em quem depositamos a nossa fé, ele esteve morto, mas ele está vivo. É isto que nós celebramos. O Cristo que morreu, mas que reviveu, que trouxe esperança para todos aqueles que nele creem. Eu já contei inúmeras vezes uma história que eu vivi.
E como é bom quando a gente conta histórias que a gente viveu, coisas de Deus, coisas tremendas, coisas profundas. Em minhas muitas viagens ao exterior, eu fui passar um tempo na África. Quando eu fiz uma viagem de Moçambique para Joanesburgo, na África do Sul, naquele tempo que ali passei, eu não entendi porque eu me assentei no avião e no lugar que eu me assentei só tinha indianos. E eles estavam conversando muito alto entre si. E a língua deles era impossível de ser entendida. Para mim o que eles falavam era só tac, 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 eu não entendia nada. Mas de repente o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Fala para eles de Jesus. Fala para eles de Jesus. Nós vivemos num tempo em que os crentes não têm mais sentido o toque do Espírito Santo, não têm ouvido a voz do Espírito Santo, mas o Espírito Santo continua vivo, o Espírito Santo continua agindo, o Espírito Santo continua falando, porque Ele é Jesus conosco hoje. E naquele dia o Espírito Santo me incomodou tremendamente. E eu procurava me justificar com o Senhor, assentado ali: Senhor, como eu vou falar a língua deles? Senhor, eu estou muito cansado. Senhor, não tem como. E eu ensaiei, não resisti à voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz isso: não resistais à voz do Espírito Santo de Deus. E eu não resisti naquele dia. E eu ensaiei falar com a pessoa do meu lado em inglês. E eu perguntei para ela: do you speak English? Meu inglesinho mascado, ruim. E ela falou: yes. E eu troquei algumas palavras com ela. E meus amados irmãos, em alguns poucos minutos, aquela pessoa que estava para o meu lado virou e perguntou para mim: você fala português, não fala? Ela falou em português para mim: você fala português, não fala? Pelo meu sotaque forte, ela percebeu que eu falava português. Agora eu te pergunto, como eu saberia que aquela pessoa do meu lado falava a minha língua? Você está entendendo o que o Espírito Santo é capaz de fazer? Só o Espírito Santo. Eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. O Espírito Santo sabe aquela pessoa que se assenta com você na faculdade, aquela pessoa que se assenta no ônibus, aquela pessoa que se assenta no avião, aquela pessoa que caminha com você. O Espírito sabe da necessidade do coração dela. E naquele dia, eu comecei a conversar com aquela pessoa. E eu tive curiosidade de perguntar a ela várias coisas do islamismo. E ela foi dizendo para mim, mas dizendo com tanta garra. Era uma jovem e ela falava português porque estudava na Universidade de Coimbra. E a gente foi falando durante aquela viagem. E eu perguntei várias coisas, inclusive sobre a sua fé. Perguntei sobre o seu namoro. Eu disse para ela, eu perguntei a ela: se você namorar na faculdade de Coimbra um jovem que não seja muçulmano, ela disse para mim: só tem duas opções. Ou ele se torna muçulmano, ou eu termino com ele. Eu fiquei pensando, qual a qualidade da fé do nosso povo hoje? Só tem duas opções. Ele se torna muçulmano, ou eu termino com ele. E eu continuei conversando com ela, dentre muitas coisas, para resumir a história. Ela diz: vocês creem em Jesus, mas Jesus foi um simples profeta. Nós acreditamos em Maomé, ele é o verdadeiro Messias. Se você for a Meca, ela disse para mim, você vai ver um túmulo enorme, um túmulo maravilhoso, um túmulo lindo. E você vai ver
que há vários soldados tomando conta daquele túmulo, porque ali estão os ossos de Maomé, o nosso grande profeta. E eu tinha acabado de ir a Israel um ano antes. E o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e eu disse para ela assim, aqui, deixa eu dizer para você, eu fui a Israel o ano passado. E quando eu cheguei em Israel, fui visitar o túmulo de Jesus. Um túmulo que está vazio, não tem ninguém na porta, porque os ossos dele não estão lá. Ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a grande diferença dos grandes profetas, dos líderes revolucionários, para o Deus que nós servimos, cujo nome é Jesus Cristo. A religião não pode fazer nada por você. Todos nós somos pecadores. Você é pecador. As pessoas têm sido dominadas pelas drogas, têm sido dominadas pela sexualidade exacerbada. As pessoas estão perdidas. A religião não pode fazer nada por você. O único poder que pode te transformar é o poder de Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte. E é esta palavra de Paulo, o poder da cruz. O poder da cruz. Ele diz, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, diz Paulo. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Jesus é a única esperança para a tua vida, meu amado. Jesus é a única esperança para a humanidade. Os seus pecados te levam à perdição eterna. Os seus pecados te levam à destruição. Mas Cristo foi crucificado por causa dos seus pecados. E às vezes nós ficamos nos perguntando, por que Jesus, o Salvador da humanidade, nasceu em uma manjedoura, morreu numa cruz? Porque esta era a sua situação. Sem Jesus você teria que pagar o preço de morte. Deus então tomou a sua morte. E Deus se fez homem na pessoa de Jesus. E Ele tomou aquela cruz em seu lugar. Alguém tinha que pagar o preço dos seus pecados. E o próprio Deus se fez homem para morrer em seu lugar, morrer a tua morte, para que você pudesse experimentar vida e vida para sempre. Jesus disse diante do túmulo de Lázaro, a Marta e Maria que choravam, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para quem tem Jesus não existe morte. Aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador experimentará vida e vida para sempre. O preço da sua morte já foi pago naquela cruz. Pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o único justo que já passou na face da terra. Nasceu em uma manjedoura. Foi rejeitado pelos homens. Morreu uma morte de cruz. E alguns comentaristas dizem, explicando o texto de Efésios 4:9, que diz que aquele que subiu é o mesmo que desceu às profundezas da terra. Numa referência de que Jesus não só morreu a tua morte, mas que Jesus desceu ao inferno, para onde todo homem estava destinado a ir. E durante o tempo da sua morte,
Ele experimentou descer até o inferno para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus tomou o teu castigo. Jesus tomou a tua morte. Jesus tomou o inferno que estava preparado para você. Só Jesus pode mudar a tua vida. Só Jesus pode te dar uma nova perspectiva de futuro, uma perspectiva de vida que nunca se acaba, uma vida eterna que está preparada para todos aqueles que tomam a decisão de dizer: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, entra no meu coração. Jesus, muda a minha vida, eu me rendo. A gente canta aqui, mas não pode só cantar. Eu me rendo aos teus pés. Você precisa se entregar e fazer uma aliança verdadeira com Jesus, se ainda não o fez. Tanto você que me ouve aqui, quanto aqueles que me ouvem através dos meios de comunicação, que esta mensagem possa atingir os seus corações e que este dia seja um dia de festa na terra, um dia de festa no céu, porque quando alguém se reconhece pecador e entrega a sua vida a Jesus, até os anjos fazem festa no céu, porque há alegria no céu por um pecador que se rende a Jesus. Que nesta hora, esta palavra possa penetrar o seu coração. E enquanto a orquestra vai estar apresentando uma música de adoração ao Senhor, tome uma decisão de seguir a Jesus Cristo de todo o seu coração, porque só a cruz de Cristo tem o poder de te livrar da maldição eterna que está reservada para todos aqueles que rejeitam a Jesus.
esta mensagem tenha lhe despertado para o seu chamado. E então aproxime você da mensagem da cruz, pois ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.